Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Bolsonaro recorre ao STF para impedir a corte de abrir investigação sem aval do Ministério Público. STJ mantém processos que acusam o prefeito Eduardo Paes de corrupção na Olimpíada do Rio. Fluminense empata com o Barcelona e define o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 2,99% ao ano. A Advocacia Geral da União entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para proibir a abertura de inquéritos sem aval do Ministério Público. Começamos esta edição por Brasília com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O pedido foi feito agora à noite, após reunião do advogado-geral da União com o presidente Jair Bolsonaro. A AGU questiona o regimento do próprio do STF e pede a suspensão liminar do artigo que permite ao Supremo abrir investigação sem o aval da Procuradoria-Geral da República, até que o caso seja julgado pelo plenário da Corte. A ação é uma resposta do presidente às últimas decisões do STF e do TSE. Uma das investigações abertas por decisão do próprio STF é o inquérito das fake news. Salsi. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pelas informações. A Procuradoria-Geral da República defendeu no STF o trancamento de inquéritos da Polícia Federal para apurar a suposta divulgação de documentos sigilosos pela CPI da pandemia. Augusto Aras usou como argumento decisões do Supremo que impedem a abertura de investigações pela PF sem aval da PGR. A Justiça negou o pedido do prefeito Eduardo Paes para trancar processos com denúncias de corrupção na Olimpíada do Rio. Quem tem os detalhes para a gente é o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, o Superior Tribunal de Justiça manteve a apuração de crimes como fraude à licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação das obras para os Jogos Olímpicos de 2016. A decisão é do ministro Sebastião Reis Júnior. Segundo o magistrado, não há motivos para trancar a denúncia porque há documentos e delações que sustentam o processo. Para o Ministério Público Federal, o então prefeito teria recebido propina para favorecer empreiteiras. Agora, a defesa de Eduardo Paes informou que ainda avalia a decisão do STJ. Salsi. Obrigada, Léo. Boa noite para você. Aqui na capital paulista, aumentou o número de ciclistas mortos em acidentes de trânsito. Quem traz os detalhes para a gente agora é a Mariana Bispo. Oi, Mari, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. Nos 7 primeiros meses deste ano, 26 ciclistas perderam a vida aqui na capital de São Paulo. Nesse mesmo período, no ano passado, o número chegou a 17, o que representa um aumento aí de 52%. Para especialistas, essa alta é resultado do crescimento do uso de bicicletas durante a pandemia, inclusive como meio de transporte em aplicativos de comida. Já no estado, o número de mortes de ciclistas diminuiu 15% neste período. Salsi. Obrigada, Mari. Boa noite para você. E Belo Horizonte anunciou medidas de relaxamento para a retomada das aulas na cidade. A Virgínia Nalon traz as informações agora para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você. Foi autorizado o retorno do ensino superior a partir de segunda. E as escolas públicas e particulares vão poder diminuir o distanciamento entre os alunos de 2 metros para 1 metro, o que vai aumentar a ocupação das salas. A taxa de transmissão da Covid-19 na cidade está em 1,02. Isso significa que cada 100 pessoas passam o vírus para outras 102. Salsi. Obrigada, Virgínia, pelas informações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebeu nesta quinta-feira a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União foi escolhido pelo presidente Bolsonaro para o lugar de Marco Aurélio Mello, que deixou a corte.
Nesta quarta-feira, Bolsonaro voltou a defender a indicação no encontro de igrejas evangélicas no Pará. Temos um presidente que pode, por vezes, tropeçar nas palavras. Pode, às vezes, não ser muito feliz nos seus posicionamentos. Mas os senhores têm um presidente que fala a verdade acima de tudo. Um governo que não engana o seu povo, que não procura usar palavras macias, suaves, para poder atingir o objetivo que não interessa à sua nação. Sabia que quase tudo que nós fazemos passa pelo parlamento brasileiro. Temos tido um bom retorno do parlamento. Sabemos de que o outro poder, ao lado, o Supremo Tribunal Federal, uma ou outra pessoa iria nos atrapalhar. Mas acreditamos que este Supremo, assim como o Parlamento, assim como o Executivo, aos poucos vai mudando. Mais do que um compromisso com vocês, um compromisso com a minha consciência, em indicar uma das duas vagas para o Supremo Tribunal Federal, um irmão nosso, terrivelmente evangélico. Tenho conversado muito com o pastor André Mendonça, porque a vida dele também vai mudar. As suas responsabilidades serão majoradas. Decisões difíceis ele tomará também. Mas fiz um pedido para ele, ou melhor, uma missão eu dei para ele. E ele se comprometeu que irá cumpri-la. Toda a primeira sessão da semana, no Supremo Tribunal Federal, ele pedirá a palavra e iniciarão os trabalhos após uma oração. Podem ter certeza, Deus se fará mais presente naquela instituição. Onde entra a palavra de Deus, entra a harmonia, entra a paz, entra a prosperidade. Em 2023, quem porventura for eleito presidente em 22, indicará no primeiro semestre mais 2 integrantes para aquela corte. Tenho certeza, nós vamos mudando o Brasil. Me perguntaram onde estaria no próximo dia 7 de setembro. Eu respondo-lhes: estarei onde o povo estiver. Assim eu fiz desde o meu primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, também ao longo do meu 7º mandato de deputado federal e também agora como presidente da República. Visitei os mais humildes durante a pandemia. Não poderia me refugiar no Palácio da Alvorada com todo o conforto, sem saber como o povo estava se sentindo. E somente quem está ao lado do povo pode saber dos seus sentimentos. No Afeganistão, líderes de igrejas locais denunciam perseguição do Talibã contra cristãos. Segundo veículos de imprensa dos Estados Unidos, o grupo terrorista revista celulares em busca de aplicativos da Bíblia. Ao encontrar, a pessoa é executada. Autoridades religiosas afirmam que os extremistas pretendem exterminar os seguidores de outras religiões no país. E agora futebol. O Fluminense entrou em campo nesta noite pela Copa Libertadores. Veja como foi. Em Guayaquil, no Equador, Mastriani recebeu passe e fez 1-0 para o Barcelona.
Nos acréscimos, Fred empatou de pênalti, mas o Fluminense foi eliminado pelo critério do gol marcado fora de casa, já que a partida do Maracanã foi 2-2. Nas semifinais, o Barcelona enfrenta o Flamengo e o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro. Na Copa Sul-Americana, o Santos foi eliminado e o Atlético Paranaense garantiu a classificação. Em Curitiba, a Marília marcou para a LDU contra o Atlético Paranaense. Christian fez 2 gols e virou para os brasileiros. Johan Julio deixou tudo igual para os equatorianos. Mas na segunda etapa, Bissoli marcou 2 vezes e garantiu a classificação do Atlético. 4-2. O Atlético enfrenta o Peñarol do Uruguai na semifinal. No Paraguai, o Santos perdeu para o Libertad com gol de Sebastião Ferreira e foi eliminado. O Libertad enfrenta agora o Bragantino. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.